Olá, sou o professor Danilo de Oliveira, e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre história do Brasil, sobre o período democrático que vai com o final do governo de Getúlio Vargas, ou em 1945 até 1964, uma fase democrática da história do Brasil. Em outras videoaulas nós já vimos os primeiros presidentes desse período democrático, começando com o Dutra, e na aula de hoje nós vamos ver o governo de Jânio Quadros até o golpe de 1964, quais foram as principais características que eu tenho que lembrar sobre esse assunto. Só para lembrar, nessa videoaula eu faço para os meus alunos reverem os conteúdos estudados em sala de aula, mas como eu sempre digo mais uma vez, a internet é livre. Se for útil para você, então faça bom proveito da videoaula, ok? Então vamos começando o conteúdo pelo governo de Jânio Quadros, tá? Jânio Quadros, ele foi um político que ele teve assim uma ascensão extremamente rápida, no poder, Então ele foi vereador, ele foi o prefeito de São Paulo, ele foi governador de São Paulo. Ele era uma pessoa assim extremamente carismática, e ao mesmo tempo procurava adotar aquela política chamada populismo, Então o populismo, só para lembrar vocês, o populismo era aquela iniciativa que o político tinha, de tentar se aproximar da população, tentar se identificar com o povo. Lógico que por trás disso, tinha todo um interesse eleitoreiro, ok? Então, Jânio Quadros, ele era populista. Tanto é que nos comícios ele andava assim, mal vestido, ou, podem perceber aqui, uma figura até despenteado, cabelo. O símbolo da campanha dele foi a vassoura, a vassourinha, que ele prometia na campanha que ele iria acabar com a corrupção, Então, o Jânio Quadros, ele acabou sendo eleito, presidente do Brasil dentro desse contexto aqui, tá bom? No discurso de posse do Jânio Quadros, ele enalteceu, ele destacou que acabaria com um dos problemas principais do Brasil, dois problemas principais, que era a inflação e a dívida externa, tá? Então, a eleição de 60, vence Jânio Quadros com 48,27% dos votos, Em segundo lugar fica o Henrique Teixeira Lott e, por último, em terceiro lugar, Adhemar de Barros com 19,56%. O vice-presidente, só para lembrar que naquela época, a eleição para vice era separada da eleição de presidente. Então, hoje, por exemplo, se você vota no presidente X, já vai junto de presidente o vice-presidente Y, Naquela época era separado. Para vice-presidente, ganhou com 36% dos votos o João Goulart, que depois viria a ser também o presidente do Brasil. Problema, Problema que já está aparecendo ali, João Goulart, para muitos, é defensor das ideias socialistas ligadas com o comunismo, E lembrando que nós estávamos num período internacional de Guerra Fria, aquela briga, aquela disputa, entre Estados Unidos e União Soviética. Então, nesse contexto de Guerra Fria, um vice-presidente com fama de comunista pode gerar problemas, E vai gerar, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui. Então, o Jânio Quadros, ele assume, as primeiras medidas econômicas que ele faz é através da criação da SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito. O que ele vai fazer, o Jânio Quadros, professor? Então, desvalorizar a moeda, diminuir o subsídio para a importação do trigo e gasolina, consequentemente o preço subiu, o povo já não vai gostar muito dessas medidas, Vai restringir o crédito,
uma medida impopular. Vai aumentar os impostos, outra medida impopular. Vai reduzir as vantagens dos militares, outra medida impopular. É lógico que, igual nos dias de hoje, né? Quando o país enfrenta uma série de crise, né? Se você quer fazer com que o país saia dessa crise, tem que ser executadas medidas impopulares. E foi isso que o Jânio fez. Só que o lado ruim, né, é que vai gerar o quê? Descontentamento, né? Tanto do povo como das classes militares ou até mesmo da elite. Então, como eu coloquei aqui, né, essas medidas geraram o quê? Descontentamento interno entre vários grupos. E para piorar o quadro, né, o Jânio Quadros, ele não vai se entender nem mais com os representantes do próprio grupo, né, que era a UDN. E aí o que vai acontecer? O que acontece hoje, né, que aconteceu com a Dilma, por exemplo. Quando os congressistas não estão de acordo com o presidente, o que eles fazem? Boicotam as suas medidas. Então, né, em pouco tempo, o governo do Jânio Quadros foi ficando cada vez mais difícil de ser implementado, de ser consolidado, né? Ficou travado, ficou engessado, tá? Outras medidas que o Jânio Quadros faz, que vai ser complicadas, né? Vão ser complicadíssimas, impopulares e até, por que não dizer, até patéticas por um lado, né? É, por exemplo, né, a proibição de corrida de cavalos durante a semana, proibição de brigas ou rinhas de galo, proibição do lança-perfume no carnaval, que era uma prática comum, e a famosa proibição do biquíni nas praias, né? Que segundo ele atentava contra a moral e os bons costumes, né? Essa charge aqui mostra a questão do uso do lança-perfume, que era normal. Isso aqui era inclusive, né, uma propaganda de um jornal da época, de uma marca de lança-perfume chamada Colombina, né? E olha só, até a crise sorri ao sentir o suave perfume da Colombina. Então, o povo que estava em crise nem poderia mais ficar doidão, né, durante o carnaval. Isso vai gerar o que? Revoltas, tá? Internamente, tá ok? Externamente, professor, estava calma a situação do Jânio Quadros? Não, não estava calma, tá? Por quê? Olha só, o Jânio, ele vai buscar uma política externa independente, né? Então, na contramão da Guerra Fria. Por quê? Na Guerra Fria, geralmente as pessoas ficavam ou do lado dos Estados Unidos ou do lado da União Soviética. O Jânio Quadros não, vai ter uma postura independente. Pô, eu sou o presidente, eu vou aonde eu quero, a hora que eu quero, não sou obrigado, né, a ficar em nenhum dos lados. Só que o problema é o seguinte, né? Algumas ações que ele vai fazer, né? Algumas relações que ele vai ter com a União Soviética, principalmente, vai gerar o quê? Fortes críticas, principalmente em relação a quem? Em relação ao Carlos Lacerda, né? Que ele era extremamente crítico ao governo do Jânio Quadros. Para piorar tudo, né? Em 61, o que vai acontecer? O Jânio Quadros resolve fazer uma homenagem e condecorar o Che Guevara, né, lá de Cuba, Cuba socialista, com uma honraria, né? Então, no contexto de Guerra Fria, você imagina só o que vai dar, né, pano para manga, né? O Jânio condecorando o Ernesto Che Guevara, representante da luta cubana, representante do socialismo. Então o que vai acontecer? Internamente, o Jânio Quadros vai ter muitas críticas, vai ser difícil de administrar o poder. Externamente, muita pressão também dos grupos ligados ao capitalismo, ligados aos Estados Unidos, né? E aí, ele percebendo que está difícil de se manter no poder, ele vai ter um plano mirabolante. Qual que é a ideia do Jânio Quadros? Presta atenção. Bom, eu sou o presidente, ok? Se eu renunciar, quem vai assumir? O meu vice-presidente, né? O meu vice-presidente, só para lembrar, era quem? João Goulart. João Goulart, que tinha a fama de ser o quê? Comunista, né? Então, se eu renuncio, os congressistas, né, a elite não vai querer que assuma o quê?
não vai querer que assuma uma pessoa que seja comunista. Então eles vão fazer o quê? Vão pedir para eu ficar, né? E aí eu vou ter o quê? Mais força, mais poder político, né? E foi essa a ação que o Jânio Quadros arquiteta e executa. O problema, né, é que ele renuncia, ele entrega a carta de renúncia e o tiro sai pela culatra. Por quê? O Congresso, ao invés de falar, Jânio, fica, não, tá bom, Jânio, pode ir embora. Então, o Congresso, ele aceita a renúncia do Jânio Quadros, tá bom? Então, olha só, militares e políticos da UDN, né, tentam dar um golpe para impedir a posse do vice, né? Mas a Rede da Legalidade, apoiada por Leonel Brizola, realiza campanha em prol de Goulart, que estava em visita à União Soviética, né? Então, olha como que o Jânio ele foi, né? Ele pensou que ia dar certo, pô, o vice estava visitando a União Soviética, né? O berço ali do comunismo moderno. Não vão aceitar esse cara de volta, tá? Vou renunciar. Renunciou, perdeu o poder, tá? E começa aquela luta para tentar fazer com que o João Goulart assuma, né, o poder. Ok, pessoal? Tá? Então, no contexto da Guerra Fria, isso aqui é outro slide, está errado. Não sei porque apareceu aqui, ok? Qual que vai ser então a solução que eles vão encontrar, tá? Então, o João Goulart, o Jango, né, está lá na União Soviética. Muitos não querem que ele assuma, né, porque ele vai ter poder e ele pode ajudar a implantar o socialismo. Esse é o medo, né, teoricamente. Qual que vai ser a solução? O parlamentarismo, ou seja, diminuir o poder do João Goulart. Então, o que vai acontecer? Os militares aceitam a proposta de dividir os poderes de Jânio com um primeiro-ministro eleito pelo Congresso, tá? Mas, mesmo assim, isso não vai gerar estabilidade, né? O Jango volta nesse parlamentarismo brasileiro momentâneo, ok? Não melhora a situação política, de disputa política do país. É feito um plebiscito para ver o que o povo prefere, né? Continuar com o presidencialismo ou se mantém o parlamentarismo para enfraquecer o poder do João Goulart. É feito o plebiscito e o povo opta pelo presidencialismo. E aí o João Goulart, né, que já havia assumido o poder, ele vai passar a governar com forças ainda maiores. Então o Jânio entra aí com o presidencialismo, né, e ele vai lançar o plano trienal. E dá uma olhada qual que vai ser, né, quais são as ações do Jânio Quadros com esse plano trienal, ok? Lembrando, o medo que se tinha era da ameaça comunista. Olha o que o cara faz: liquidação dos latifúndios improdutivos, redução da dívida externa, legal, nacionalização das refinarias de petróleo, ou seja, empresas internacionais que estavam aqui, as empresas de petróleo seriam nacionalizadas. Opa, está aparecendo o quê? Né? Um socialismo. Combate à inflação, né? Então ele vai fazer esse plano trienal e as reformas, as famosas reformas de base, né? Olha só: reforma agrária, reforma eleitoral, reforma educacional, reforma tributária e urbana. Ô meu amigo, pelo amor de Deus, muita reforma. A gente já não queria que você assumisse o poder. Você assume e vai fazer tudo isso aqui tá bom? Estão percebendo? Então é aí que vai ser começado o quê? Vai começar a ser articulado o golpe para tirar o Jânio, né, tirar o João Goulart, o Jango, do poder, tá? Eu já estou quase beirando ali o golpe militar de 1964, ok? Essa imagem aqui, né, é de protestos a favor do Jânio Quadros, né? E olha o tema que vai às ruas ali, ó: legalidade para o Partido Comunista, abaixo com os latifúndios, né? Então, olha o perigo vermelho chegando aqui, né? O Jango tenta começar a reforma, mas os grupos ligados ao capitalismo,
os grupos ligados à elite financeira, os grupos ligados ao apoio dos Estados Unidos, os grupos ligados com a Igreja Católica, que era contrária ao comunismo, né? Vão começar a se articular para acabar com essa asinha de fora que o Jango estava tendo, né? Então, uma das reações que aconteceu primeiramente foi o quê? A famosa Marcha pela Família, com Deus e pela Liberdade. Foi um movimento liderado pela Igreja Católica, né, que contou com a participação de mais ou menos 500 mil pessoas contra o governo do Jango, contra o comunismo. Olha, aqui o Brasil não será uma nova Cuba, né? E aí, pressionado por todos os lados, né, com a elite, com os Estados Unidos, com os militares já dando apoio, né, ao golpe, né? O que vai acontecer então? Em 64, né? Ou vai acontecer o golpe militar e, né, o exército, no caso aqui na reportagem a Marinha, vai cassar um mandato do presidente João Goulart. Isso em 64. E aí em 64, né, até meados da década de 80, nós vamos ter o Brasil vivendo, né, o período famoso da ditadura militar no Brasil. Ok, pessoal? Tá? Então, essa foi uma breve videoaula sobre esse assunto, ok? Se tiverem alguma dúvida, voltem à videoaula, assistam novamente o vídeo, anotem aí. Se tiver alguma pergunta, tá? Pode mandar no e-mail prof.danilodeoliveira@gmail.com e eu vou responder com o maior prazer, com o maior carinho, ok? Então, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Se Deus quiser, um grande abraço para você.